Kristi Noem é demitida. O governo está travando uma guerra com a Anthropic e o Irã. Eu fugi para tão longe, mas o regime islâmico, ele não conseguiu escapar naquela época. Mais sobre isso nas manchetes desta semana do America Uncovered. Bem-vindo ao America Uncovered, sou Chris Chappell. Uau, sabe, essa semana as notícias foram tão explosivas e polêmicas que eu decidi começar com algo relaxante, familiar e totalmente americano. Tiroteios em massa. O pai de um suspeito de tiroteio em uma escola da Geórgia foi considerado culpado de homicídio doloso em segundo grau e homicídio culposo. O pai, Colin Gray, foi responsabilizado pelo tiroteio por ter dado ao filho a arma que ele supostamente usou como presente de Natal. Nenhuma informação se Papai Noel responderá por algum presente de Natal. Mas não foi só por dar a arma ao filho. Gray também foi acusado porque continuou permitindo que o filho tivesse acesso à arma depois que a saúde mental do garoto piorou. E certos sinais de alerta apareceram, como a obsessão do filho por outros atiradores em escolas, incluindo um altar para um deles em seu quarto, e uma visita da polícia depois que o filho fez declarações ameaçadoras online. Colt Gray, suspeito do tiroteio, ainda aguarda julgamento. O pai dele foi condenado por não impedir o filho antes mesmo de ele ser julgado pelo tiroteio. E ele está sendo julgado como adulto, ou seja, o pai dele está sendo responsabilizado pelo que o filho adulto fez. Estou percebendo algumas inconsistências lógicas aqui. Com essa condenação, casos como esse podem se tornar mais comuns e os pais podem ser responsabilizados pelas ações de seus filhos. Mas, sabe, pessoalmente acho que isso não é suficiente. Acho que deveríamos condenar pais cujos filhos ameacem o público, especialmente os pais dos youtubers de pegadinhas do YouTube. Você criou um monstro e está na hora de pagar o preço pelo mal que você liberou na sociedade civilizada. Falando em piadas ruins, política do Texas. As eleições primárias do Texas aconteceram e as coisas estão mudando no estado da estrela solitária. Steve Toth venceu a primária republicana, tirando do cargo o congressista republicano Dan Crenshaw. Essa é uma derrota dura para Crenshaw. Desejamos o melhor em sua vida pós-congresso, onde precisará mudar para o outsider trading. Enquanto isso, nas primárias democratas do Texas, James Talarico derrotou Jasmine Crockett. Isso é uma vitória enorme para Stephen Colbert, já que a polêmica com Talarico em seu programa pareceu impulsioná-lo à vitória. Colbert é relevante, afinal de contas, relevante, mas não engraçado. E Tony Gonzalez, um congressista republicano do Texas, desistiu de sua candidatura à reeleição após admitir um caso com uma assessora que mais tarde cometeu suicídio. Pelo menos, de acordo com Gonzalez, o suicídio não teve nada a ver com o caso. Gonzalez havia negado anteriormente o caso, chamando-o de chantagem e de um ataque coordenado para tirá-lo do cargo. Mas depois que ele não conseguiu vencer diretamente as primárias no Texas e o Comitê de Ética da Câmara anunciou no início desta semana que avançaria com uma investigação sobre Gonzalez, ele de repente mudou sua versão. Depois disso, líderes na Câmara, como o presidente Mike Johnson, o coordenador da maioria Tom Emmer e a deputada Lisa McLean, pediram que ele encerrasse sua candidatura à reeleição. E foi exatamente isso que ele fez, somando-se a uma onda de parlamentares deixando o Congresso, algo que não se via há muito tempo. As coisas estão tão loucas que até o pessoal do Capitólio acha melhor cair fora. Promotor de Minnesota abriu investigação que pode levar a acusações contra agentes federais de imigração. As acusações seriam por má conduta nas repressões à imigração e podem incluir o comandante da patrulha de fronteira, Greg Bavino. Mas a investigação desse promotor pode ser difícil, pois, segundo carta do Democratas do Comitê Judiciário do Senado, um denunciante alega. O diretor do FBI, Kash Patel, encerrou uma investigação de direitos civis sobre o assassinato de Renee Goode depois que o mandado a classificou como vítima. Investigadores de Minnesota afirmam que o FBI se recusa a fornecer provas sobre o assassinato de Alex Pretty. Esse promotor de Minnesota buscará provas supostamente suprimidas ou retidas. Isso vai ser difícil, pois as autoridades de Minnesota já têm dificuldade em encontrar provas de fraude que estavam disponíveis. Acredito que será uma experiência marcante para todos. Sobre o ICE, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, foi fritada em audiência no Senado. E olha, eu odeio como a mídia sensacionaliza tudo usando termos e manchetes chamativas como detonou e arrasou. Mas nesse caso, e fritada é um termo preciso, assim como tostada, assada.
E como a garotada diz, ela pode estar frita porque foi criticada tanto por democratas quanto por republicanos. O senador republicano John Kennedy, que parece uma mistura de Piers Morgan com Ted Cruz, como se tivessem feito errado a dança da fusão do Dragon Ball. Kennedy a criticou por sugerir que Stephen Miller teria rotulado Renee Good e Alex Pretty como terroristas domésticos. Você acha que foi justo culpar o Sr. Miller? Senhor, não fez isso. Você está lendo um artigo jornalístico com fontes anônimas? Ninguém me ouviu dizer que foi você quem relatou isso para aquele jornal. Eles estão te citando oficialmente, dizendo que a culpa é do Stephen. Nada sobre Noam dizer se o motorista do ônibus sob o qual ela tentou jogar Miller é terrorista doméstico. Depois veio o senador republicano Tom Tillis, que lembra Joe Biden, mas prefere moon pies a sorvete, que solicitou diretamente a renúncia de Noam, alegando que o DHS, sob seu comando, teria impedido a Inspetoria Geral de investigar. Alguém faz ideia de quão grave tem que ser para a inspetoria dessa agência vir a público e fazer isso? Isso é obstrução, isso é uma falha de liderança e é por isso que pedi sua renúncia. E então todos aplaudiram, não estou sendo sarcástico. Foi literalmente quando todos começaram a aplaudir as perguntas. Eu não quero aplausos, por favor, não façam isso por mim. É, coisa bem pesada, mas pelo menos ele não chamou ela de assassina de filhotes incompetente. Roda o vídeo. Um cachorro de 14 meses é basicamente um adolescente em anos de cachorro. Você decidiu matar esse cachorro porque não investiu o tempo adequado em treinamento. E ainda tem a coragem de escrever em um livro que isso é uma lição de liderança sobre escolhas difíceis. Aparentemente isso foi frio. Não foi uma boa semana para Noam, já que muitos na internet pediram sua demissão. E aparentemente Trump concorda porque Trump anunciou que vai substituir Noam como secretária do DHS pelo senador de Oklahoma, Mark Wayne Mullen, no final de março. Mullen ainda depende de aprovação no Senado e Noam segue no cargo. Ela foi realocada para o cargo de enviada especial para o Escudo das Américas, nossa nova iniciativa de segurança no hemisfério ocidental. Vamos anunciar isso no sábado. Isso parece inventado. Não parece inventado? Talvez seja só impressão minha. Apesar disso, todos estão sendo surpreendentemente civilizados em relação a tudo isso. No anúncio de Trump no Truth Social de que ele estava substituindo Noam, porque, é claro, ele anunciou no Truth Social, ele agradeceu a ela pelo serviço prestado, Noam agradeceu a ele pela nova oportunidade e Mullen disse que Noam era uma amiga que recebeu uma tarefa muito difícil. Então, aparentemente não há ressentimentos. Talvez você já tenha ouvido sobre a disputa entre a Anthropic e o Pentágono envolvendo robôs assassinos. Se não ouviu, sim, robôs assassinos. Bem-vindo ao futuro, nerd! A Anthropic queria que o Pentágono não usasse sua IA para armas autônomas nem vigilância em massa. E Trump respondeu com uma novela no Truth Social dizendo: "Vocês não podem nos dizer o que fazer. Vocês são radicais de esquerda e woke." Ou seja, basicamente uma terça-feira como qualquer outra. Trump ordenou que o governo deixasse de usar a Anthropic e o Departamento de Estado está migrando para a OpenAI, apesar dos Estados Unidos terem usado a Anthropic em ataques ao Irã. Dado quantos líderes iranianos foram mortos, alguns robôs assassinos eram muito eficazes. A disputa é que a Anthropic não quer que seu sistema seja usado em assassinatos autônomos em guerras ou na vigilância de americanos. Anos vendo filmes de ficção científica e vivendo sob a lei patriota explicam por que seriam mais relutantes que o CEO do McDonald's experimentando o Big Arch, segundo dizem. Ele me parece tranquilo com isso, só não tão entusiasmado quanto o CEO da América. Mas aí é que está o problema. A IA é a tecnologia do futuro, e os inimigos dos Estados Unidos não terão nenhum escrúpulo em usá-la dessas maneiras. Portanto, garantir que os Estados Unidos liderem outras nações nesse campo pode ser uma questão de segurança nacional. Como tudo, é mais complexo do que as manchetes sugerem, mas elas levaram a algo inesperado. O chatbot Claude, da Anthropic, tornou-se o aplicativo mais popular do iPhone. Embora eu ache que isso não foi tão inesperado, metade do país apoia tudo que o Trump odeia. Ele deveria agora arranjar briga com vegetais e exercícios. Pois isso seria muito mais eficaz para tornar a América saudável do que qualquer coisa naquele comercial do RFK e Kid Rock. A única coisa que isso me motiva a fazer é xingar por ter olhos funcionando. Falando em IA e computadores, os memes vão continuar. Eu ia dizer que os memes vão continuar até que o moral melhore, mas a essa altura acho que já dá para dizer que os memes vão continuar.
Não importa o que aconteça, essa semana, cortesia da Casa Branca, tivemos Call of Duty, a Guerra do Irã e a Guerra do Irã, no estilo Bob Esponja calça quadrada. Quer ver eu fazer isso de novo? Definitivamente estamos vivendo na linha do tempo mais estranha. Vamos falar sobre algo um pouco menos perturbador: guerra ou operação militar estratégica, dependendo de qual semântica você prefere. O conflito no Oriente Médio fez as ações se comportarem como uma montanha-russa. Trump prometeu cortar todo o comércio com a Espanha porque recusaram permitir que os Estados Unidos usassem suas bases para atacar o Irã. Isso é igual quando nos irritamos com a França nos anos 2000 e chamamos batatas fritas de batatas da liberdade? A Espanha teve sorte, pois não tem um acompanhamento tão famoso com seu próprio nome. Falando em questões que lembram o 11 de setembro, Trump cogita apoiar milícias no Irã dispostas a pegarem armas e derrubar o regime, o que parece ótimo. Isso evita soldados americanos lá. E nunca deu problema quando os Estados Unidos apoiaram milícias, né? Como aquele amigo dos Estados Unidos, Osama Bin Laden, da Al-Qaeda, quando os Estados Unidos os apoiaram no Afeganistão contra os soviéticos. Fico pensando, o que aconteceu com esse cara? Ele certamente não travou nenhuma guerra santa, e se travou, ainda bem que os Estados Unidos nunca fariam algo assim, como era mesmo, Shelley. Segundo 200 denúncias à Fundação para a Liberdade Religiosa Militar, alguns comandantes disseram às tropas dos Estados Unidos que a guerra contra o Irã fazia parte do plano divino de Deus. Bom, isso é chocante, você sabe o que isso significa, né? Deus claramente prefere a América ao Irã. Porque toda a cadeia de comando deles foi eliminada, a atividade de drones e mísseis iranianos caiu muito. Um submarino dos Estados Unidos afundou um navio de guerra iraniano com um torpedo, como na Segunda Guerra Mundial. Mas o Irã também está revidando, destruindo completamente Tel Aviv. Ah, espera, não, isso é só propaganda sendo espalhada. E aquelas imagens eram de um terremoto na Turquia em 2023. Então é isso, a guerra, o conflito, seja qual for o termo que você preferir, continua com força total. Por enquanto, tudo está acontecendo muito rápido, então estamos fazendo o nosso melhor para manter você informado. Nós do America Uncovered esperamos que isso termine logo, com poucas perdas de vida, e que o mundo supere o verdadeiro mal. Tipo os youtubers de pegadinhas, o que você acha? Comente com o emoji da bandeira americana para mostrar engajamento ao YouTube. Se quiser mais America Uncovered, preciso da sua ajuda. Inscreva-se no meu site exclusivo, livre de censura, americauncovered.tv. É só clicar neste botão ou no link aqui embaixo. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir America Uncovered.